esse é aquele momento que eu espero que você esteja protegido, meu amigo. Porque afinal de contas, nas últimas semanas, ou melhor, nos últimos 3 meses, eu venho lhe alertando sobre a reversão de tendência que nós temos dentro das criptos. Diante a isso, a gente só precisa seguir a tendência. Nós não precisamos acreditar que a alta ela vai ser infinita. Que amanhã o Bitcoin ele vai subir em linha reta e você não vai conseguir capturar essa movimentação. Se você pensar dessa maneira, saiba que você está sendo amador e indo pelo FOMO, Fear of Missing Out. E se você realmente quer atingir a sua liberdade financeira, não é as suas emoções que você deve seguir, e sim os números, os dados. Em nossa análise de hoje, eu vou te mostrar quais são os pontos aonde o Bitcoin ele tende a nos entregar um respiro e também vou te mostrar quais são os alvos do preço para essa queda que nós temos no Bitcoin. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Legal? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, quando a gente avalia o price action aqui, a gente teve uma formação de uma bandeira de baixa ali, a gente via que o mercado estava vindo em uma tendência de baixa desde esse momento aqui, e ele começa a entregar um certo respiro. A média de 200 períodos estava bem aqui acima, obviamente aqui era uma região de saída para as pessoas que entendiam que se a gente perdesse os 63 mil dólares, seria extremamente ruim para o mercado. Bom, a gente rompeu essa bandeira de baixa aqui e nós estamos indo buscar uma movimentação de baixa. E eu vou te mostrar como que Fibonacci ela funciona de uma maneira extremamente precisa. Se você acredita que Fibonacci não funciona, das duas, uma. Ou você não sabe usar, ou é porque você nunca nem se abriu para essa ferramenta para tentar entender como ela realmente funciona. Eu vou te mostrar isso aqui na prática, através do book de ofertas mesmo que Fibonacci funciona. Se a gente pegar essa bandeira de baixa aqui, nós traçamos os alvos dessa bandeira de baixa aqui, nós sabemos que os traders, as pessoas que operam no curto prazo, elas vão respeitar essa movimentação. Por quê? Muitos traders, eles shortaram aqui no rompimento dessa bandeira de baixa e muitas pessoas também, elas estão esperando por uma compra, por um respiro. Aqueles traders que entraram vendido, eles entraram aqui. E existe uma região onde os traders que querem entrar comprado, eles entrarão. E também os traders que entraram shortado, eles fecharão as suas posições. Se o trader ele for experiente, ele vai utilizar Fibonacci. E a gente tem os alvos claros de Fibonacci aqui, que é 0,382 e 0,618 de Fibonacci. Ou seja, a gente vai ter fechamento das posições de short em 0,382 parcialmente e a gente também vai ter o fechamento em 0,618. Dentro dessas duas regiões aqui, nós também teremos as pessoas abrindo long. Isso significa que nós temos uma região onde o mercado ele vai tender a se segurar, seja no sentido dele lateralizar, ou entregar novamente um respiro para depois ele continuar a sua tendência de baixa. Junto a isso, nós vemos que o RSI de 4 horas ele entrou em região de sobrevenda. Então, junto a isso, nós temos informação suficiente de que vários players do curto prazo eles vão entrar dentro dessa região. Se eles vão entrar dentro dessa região, nós entendemos que aqui não é um ponto de venda. Se você quer vender o ativo, você vai ter que ser pacientemente, esperar ele bater dentro dessa região, ele entregar um respiro e depois você vender o ativo. Lembra que ontem eu falei para você que se você está posicionado no médio e longo prazo e se você ainda não saiu do mercado, se você ainda não utilizou suas estratégias de proteção, meu amigo, já está ficando tarde para você utilizar suas estratégias de proteção. Isso deveria ter sido feito lá em cima. Agora é a gente sentar, analisar e esperar, porque nesse momento muitas pessoas já vão começar a olhar para se posicionar. Aqui nós estamos falando do curto prazo, tá? Eu não acredito que a gente vai bater dentro dessa região e já vai voltar a subir, buscar 70, voltar lá para os 65 mil dólares direto. Não acredito nisso. Acredito que a gente vai continuar na tendência de baixa. Mas eu falei para você que eu iria te provar que Fibonacci funciona. E para aquelas pessoas que não acreditam em Fibonacci, é porque você não sabe usar Fibonacci.
Guarde esse número. 0,382 de Fibonacci é em $56 mil e 500. E 0,618 de Fibonacci é em $55 mil e 400. Se a gente for lá no book de ofertas da Binance, a gente vai ver onde que os traders colocaram suas ordens. Olha só, a gente tem ordens nos 56.500 dos traders do curto prazo. Aqui pode ser operações que as pessoas vão fechar o seu short e pode ser operações que as pessoas vão abrir o seu long. A gente vê que já começamos a ter uma leve pressão de compra nos 56.500. Quando a gente volta para Fibonacci, 56.500 é o número mágico de Fibonacci. E o segundo número mágico ali, que nós chamamos a razão de ouro de Fibonacci, que é 0,618 de Fibo, a gente vai lá e nós podemos verificar no book da Binance que tem o dobro de ordens de compra em $55 mil. Ou seja, exatamente nos alvos de Fibonacci. Então, se você quiser entender como que funciona a dinâmica do mercado, você tem que saber quem são os grupos de entidade e quem são os players do mercado. Entenda que o mercado ele não funciona só com holder. Não existe só as pessoas que acreditam na alta infinita. Infelizmente, existem essas pessoas que acreditam que a alta é infinita, mas existem vários outros grupos de entidade. Pessoas que compraram nos 16 e holdaram até os 70, entenderam que já tem um bom lucro no bolso, realizaram o seu lucro. Temos os traders do curto prazo, que eles estão olhando para operações intradiárias. Temos os traders do swing trade, temos os traders do position trade, temos os amadores, temos as pessoas que operam notícia, temos as pessoas que nem sabem o que elas estão fazendo dentro do mercado. Se você entender todos esses grupos de entidade, você consegue prever as movimentações que o preço vai fazer. Então você consegue entender que no curto prazo a gente vai entregar um respiro quando batermos em $56 mil e $55 mil, nós vamos entregar um respiro. Significa que esse respiro ele já vai voltar para $70 mil? Não. Só significa que ele será um respiro. E esse respiro, ele é uma oportunidade de saída para aquelas pessoas que queriam sair das suas posições. Se você entender completamente esse jogo, como funciona todos os players, se você conseguir analisar os dados, entender tudo isso, meu amigo, você tem a fórmula perfeita para atingir a sua liberdade financeira para o resto da sua vida. Porque entenda só, você pode se aposentar e não trabalhar mais. Você pode simplesmente utilizar o seu computador. Você é uma máquina de multiplicar dinheiro para você. Um trabalho super simples, que é só você abrir o seu computador, analisar, entender quais são as decisões que você precisa tomar e você entrar dentro de uma operação para multiplicar o seu dinheiro. Seja uma operação de longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo. Não importa qual que é a ponta da operação que você vai entrar. O que importa é que você entenda como que esse jogo funciona. Bom, então eu espero que aqui no curto prazo a gente vai ver o Bitcoin se segurando dessa região, entregando um respiro, e eu vou acreditar que esse respiro vai voltar a subir, e obviamente que não, né, galera? Se a gente está em tendência de baixa, eu não vou considerar que a gente vai entrar em uma tendência de alta agora. Charles Dow, ele deixou tudo isso muito claro para nós, e eu não sei por que as pessoas não conseguem respeitar isso. De todos os ensinamentos que Charles Dow nos deixou, a melhor coisa que ele nos falou foi: opere a favor da tendência. Uma tendência ela é válida até que ela seja rompida. Se a gente está em tendência de baixa e ela não foi rompida para movimentações de alta, meu amigo, você deve estar bearish nesse momento. E não ser um perma bull acreditando que o mercado vai subir em linha reta e que a alta é infinita. Se você for assim, infelizmente, você é amador. E pode saber que os amadores, eles estão aqui para pagar as contas das pessoas mais profissionais, beleza? Bom, então quando a gente olha price action, a gente tem essas regiões, e quando a gente fala mais de médio e longo prazo, a gente tem péssimos sinais aí diante da nossa frente. Nós perdemos o custo do investidor de curto prazo. Isso é um sério problema depois que a gente entra em região de all-time high. Isso daqui são reversões que nós temos sim no mercado e nós devemos ter muita atenção a isso. E quando a gente avalia o Soper fez uma rejeição na linha neutra, que é o 1 do Soper. Isso significa que o sentimento dos investidores de curto prazo ele está extremamente negativo. Não é à toa que a gente começa a ver as realizações de prejuízo aumentando nesse momento. Se a gente tem realizações de prejuízo acontecendo, significa que as pessoas estão em
panic sell. E a gente ainda não chegou na dor máxima desses investidores de curto prazo. A gente sabe que hoje os investidores de curto prazo, apenas 14% dos investidores de curto prazo, eles estão no lucro. Isso significa que a gente já colocou eles em um território bem massacrante. E saiba que o mercado vai espremer essas pessoas até a gente conseguir tirar eles do jogo. Porque o mercado ele não é feito para os amadores lucrarem. Quando os amadores eles desistirem, quando acabar essa pressão de venda, ontem eu te apresentei que eles detêm 3,3 bilhões de bitcoins na mão deles, que dos 60 mil dólares até os 70 mil dólares, houve um aumento de 1 milhão de bitcoin na mão desses investidores do curto prazo. Enquanto eles não entregarem a paçoca, enquanto eles não entregarem esse supply para os investidores mais maduros, para as pessoas mais experientes, a gente vai continuar tendo queda, porque eles vão realizar em meio ao panic sell, eles vão continuar vendendo no meio do desespero. Novamente, o investidor de curto prazo, o investidor que ele é amador, ele não se desfez das suas posições lá em cima, porque ele acreditava que a alta ela ia ser infinita, e Bitcoin ia subir em linha reta até os 100 mil dólares. Só que conforme o negócio vai caindo, ele vai perdendo essa sua confiança de que a alta é infinita e de que Bitcoin vai a 100 mil dólares, e ele começa a entregar o seu supply para aquelas pessoas que são mais experientes. E aí a gente cessa a pressão de vendas e aí a gente pode voltar a subir. E quando a gente olha para tudo isso, nós vemos que ainda não chegamos em dor máxima no investidor de curto prazo. Veja que essas barras aqui em cima, elas são as dores máximas que nós temos ali dos investidores de curto prazo. E a gente ainda está longe de dar uma grande porrada aqui, de realmente construir uma capitulação nesses investidores de curto prazo. Novamente, foi péssimo a gente ter rejeitado a região dos 64 mil dólares ali, 63 mil dólares, porque é o custo do investidor de curto prazo, e a gente consegue avaliar qual que é o comportamento desses investidores. Olha só, a gente consegue traçar alvos aí de qual foi o padrão do passado desses investidores. Veja que quando a gente perde essa linha laranja, que é o custo do investidor de curto prazo, eles costumam chegar até uma região alfa ali, que é essa linha azul que nós temos. Isso daqui é o nível de prejuízo que esses investidores eles chegam. Ou seja, chega um determinado momento que a gente entra nessa ponta de exaustão vendedora. Olha só, a gente está avaliando os últimos ciclos aqui, então se a gente olha para 2013, quando a gente perdeu o custo do investidor de curto prazo, a gente vê até essa linha azul, que é uma variável do custo do investidor de curto prazo. Lá em 2014 também a gente veio nessa região, veja que a gente sempre vai sentir essa região como um ponto de suporte. Se o mercado vai continuar dentro de um bear market profundo ali, é outra história e isso a gente pode analisar com outros dados. Mas eu quero que você observe que sempre que a gente perde essa região aqui, laranja, a gente vem agulhar na região azul. Isso aconteceu em 2014, aconteceu em 2018, inclusive aconteceu em 2019 também, quando a gente olha, e eu falo muito que esse topo que nós estamos vivenciando hoje, ele é muito parecido com 2019. E veja que a gente vem dentro dessa região aqui, ó, essa linha azul e o mercado sempre repica. Essa região azul e o mercado sempre repica. Ele entrega respiros maiores, por exemplo, dentro de gráfico diário. E quando a gente olha aqui também para 2021, a gente perde ali, ó, quando a gente tem um banimento da China dos mineradores, a gente tem o crash ali, né? O banimento, ele simplesmente foi a notícia, tá? Saiba que o mercado não caiu porque a China baniu os mineradores. Caiu porque os investidores realizaram lucro, já fazia semanas que eles estavam realizando lucro, nós tínhamos um topo triplo no mercado, o mercado já estava em exaustão. Depois que a gente começa a cair, a mídia começa a falar e o problema foi XYZ, mas saiba que o problema nunca é XYZ. Notícias, elas são muito tardias. E veja que a gente chega nessa linha azul aqui, a gente volta a subir e mesmo quando a gente inicia o bear market de 2022, a gente bate nessa linha azul e a gente faz um repique. A gente entendendo que o padrão do ciclo foi esse, tá? E não considere esse período aqui, porque aqui nós não estávamos em região de all-time high. A gente consegue ver o alvo disso daqui, que é em 49 mil dólares. Significa que a gente vai esperar o olho da mosca do Bitcoin bater em 49 mil dólares e a gente vai dar all-in nesses 49 mil dólares e dali para frente a gente vai voltar a subir para 100 mil dólares? Não, isso é o que um amador pensa. O que um profissional ele vai entender é que os 49 mil dólares, os 50 mil dólares, ele vai ser uma região
de suporte do médio prazo. Significa que quando a gente bater dentro dessa região, a gente vai fazer um repique mais forte, que pode trazer o preço de volta, por exemplo, para patamares de 57, de 60 mil dólares, que é a região que nós estamos hoje. E ali a gente vai ter um ponto-chave de definição do mercado se nós vamos continuar em um período mais grave de bear market, de mini bear market, tá? Lembre-se que nós não estamos diante de um topo cíclico, nós estamos diante de um topo periódico. Nós vamos voltar a subir, nós não vamos voltar lá nos 15 mil dólares, por exemplo. A gente vai encontrar o suporte em alguma região, pode ser que leve alguns meses para a gente encontrar esse suporte em alguma região, para depois a gente começar a subir. Acredito que os próximos meses serão meses mais sangrentos. Afinal de contas, a gente tem redução da taxa de juros em setembro. Afinal de contas, em 2019, a gente formou topo no Bitcoin um mês antes da gente iniciar a redução da taxa de juros. Bom, eu sou um cara que eu analiso o passado, sei que o futuro não vai ser igual ao passado, ou até mesmo o presente que nós estamos agora, ele não vai ser igual ao passado, mas vai rimar. Os dados nos mostram qual que é o comportamento do investidor diante daqueles fatos. E se o fato da redução da taxa de juros está se repetindo, eu vou considerar que os investidores eles vão tomar o mesmo padrão. Eu não acredito nessas histórias que dessa vez o mercado é diferente, porque em 2019 existia um tipo de investidor e hoje existe um outro tipo de investidor. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Desde 2009, as pessoas que investem em Bitcoin são seres humanos. E seres humanos, eles agem pelas emoções. As emoções, elas se repetem. Não importa qual que seja a idade que essa pessoa tem, não importa qual que seja o período do mercado, as emoções, elas sempre vão se repetir. Por isso que análise gráfica, o price action, análise on-chain, são análises precisas, porque ela está lendo o comportamento dos investidores. O price action está lendo o comportamento do preço junto com o volume das negociações. A análise on-chain ela está lendo o comportamento dos investidores, qual que é o padrão daqueles investidores. Isso tudo é uma leitura sobre o comportamento humano. Por isso que a gente consegue ter uma precisão quando a gente sabe analisar o mercado e quando a gente não é amador ao ponto de acreditar nas notícias, beleza? Bom, então eu acredito que a gente vai ver aí continuidade das quedas, tá? E só para lembrar aquelas pessoas que ficaram extremamente eufóricas com a movimentação que nós tivemos em Ether, hoje Ether devolveu 100% da movimentação que nós tivemos sobre aprovação de ETF. Se você estava posicionado em toda essa movimentação aqui de alta e você não realizou o seu lucro com 30% por conta de uma notícia, você foi amador, porque devolveu 100% dessa alta que nós tivemos. Saiba que essa alta aqui, esse candle, ele foi constituído por conta de uma notícia. Saiba que esse candle aqui ele foi constituído por conta do FOMO, Fear of Missing Out, as pessoas que acreditavam que Ether ia subir em linha reta. E essas pessoas, se elas não venderam, elas perderam uma grande oportunidade de ter lucrado 30% em questão de 2 dias, em questão de 3 dias. Isso, para mim, é um clássico amadorismo. Amadorismo é você comprar bem e você não saber realizar suas posições. O jogo dos investimentos não é só saber comprar. O jogo dos investimentos também é saber vender. Também é saber colocar o seu lucro no bolso. Porque saiba que você comprou Ether ali em uma região, ele subiu por conta de uma notícia, você não realizou e o preço voltou aonde você comprou. Meu amigo, você perdeu tempo e tempo vale dinheiro. Se você ficou investido durante esse período só acreditando que a alta era infinita, desculpa, você foi amador. Tenha que ser mais profissional. As pessoas têm que jogar esse jogo dos investimentos de uma maneira profissional. Enquanto as pessoas forem amadores, nós teremos 95% das pessoas perdendo dinheiro dentro do mercado financeiro. Hoje, o mercado ele não está favorável. Não está favorável para o Ether subir em linha reta. Não está favorável para o Bitcoin subir em linha reta. Não está favorável para as altcoins
subirem em linha reta. Diante a isso, nós estamos revertendo a tendência e embicando para baixo. A melhor coisa que você deve fazer é utilizar estratégias de proteção. Eu falei isso durante os 3 últimos meses sobre estratégia de proteção. Agora não é mais a hora de utilizar estratégia de proteção. Agora já começa a ficar tarde para você utilizar estratégia de proteção. Se você entendeu agora, nesse momento, que estratégias de proteção elas são extremamente importantes, aprenda a lição e faça essa proteção na próxima movimentação. Não agora. Agora você já perdeu o seu time. As carteiras que estão protegidas, elas seguirão protegidas até a gente chegar em uma região onde nós tenhamos exaustão vendedora. As carteiras que não foram protegidas, nesse momento, você sente e chora, entenda a lição, entenda o erro e na próxima movimentação do mercado, você se proteja. Porque como eu falei para você, hoje nós estamos em uma região onde os traders eles vão atuar no curto prazo. Hoje nós estamos em uma região onde já está próximo desses alvos todos que nós estamos falando. A gente já teve uma queda ali do topo até essa região que nós estamos de 20%, mais ou menos. A gente está falando de mais um pouco de queda aí para a gente chegar ali nos patamares dos 53 mil dólares, por exemplo, para a gente chegar nos 50 mil dólares, a gente está falando mais 7% ali de queda do total, considerando do all-time high. Então, agora já é tarde para você tomar essas decisões de saída. Novamente, saiba se proteger. Se você realmente quer atingir a sua liberdade financeira, faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Qualquer uma dessas pontas que você falhar, você não vai conseguir atingir a sua liberdade financeira. E eu falo isso por experiência. Eu não precisei de sorte e muito menos encontrar a meme coin que iria me deixar milionário. Tudo que eu precisei foi construir uma estratégia, uma técnica, e eu pudesse repetir ela para o resto da minha vida. E através disso, meu amigo, eu venho acumulando o meu patrimônio. Bom, para te lembrar, as vagas da comunidade on-chain foram encerradas. Ontem eu abri 10 vagas para quem pudesse entrar e aproveitar todo o conteúdo de dentro da comunidade on-chain e pudesse participar de um treinamento comigo, onde eu iria apresentar todas as minhas técnicas para que essa pessoa também possa tomar suas decisões. Abri 10 vagas durante 24 horas, as vagas foram encerradas e se você voltar lá no vídeo de ontem, você vai ver que não tem mais link de compra. Não ache que eu estou aqui na internet fazendo fake marketing. Se eu falar para você que as coisas são limitadas, elas são limitadas. Se eu falar para você que é de graça, é de graça. Se eu falar para você que você vai ter um melhor conteúdo, você terá o melhor conteúdo. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Um ótimo final de semana. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos. Eu tô gravando essa análise para você. E eu te vejo de volta aqui no canal amanhã, sexta-feira. Mas quinta-feira é quando inicia o nosso final de semana, né? Forte abraço, tamo junto e valeu.